Agora, 1h da tarde, 22 minutos, estamos recebendo com muita alegria o deputado federal veneziano Vital Rego Cabeludo, e a Raquel Ingrid, do bairro da Liberdade, está nos ouvindo e já lhe mandando um abraço. Deputado, eu começo ao lhe cumprimentar perguntando como é que o senhor vai votar no projeto de cassação do deputado Eduardo Cunha. A Comissão de Ética votou pela cassação do ex-presidente da Câmara, do presidente afastado da Câmara. Isso vai a plenário. Como é que o deputado veneziano vai votar nesse caso rumoroso que ganha as páginas de toda a imprensa nacional? Meus cumprimentos. Boa tarde, Fernando. A você e a todos os demais companheiros. Stefano presente, meu querido Petrônio, Brasinha, os meninos na produção, Ivna, que é nossa companheira de trabalho, enfim, a todos os ouvintes da capital ao sertão, passando pela nossa rainha da Borborema, Campina, e eu já saúdo aqui aos companheiros que fizeram alguns telefonemas que foram atendidos pelo nosso querido Brasinha. Olha, Caldeira, nós precisamos primeiro vencer a etapa da CCJ, ou seja, ontem foi designado o relator para apreciar o recurso apresentado pelo presidente afastado Eduardo Cunha. Eu não conheço desse recurso, que foi exatamente na última sexta-feira, prazo limite, depois que o Conselho de Ética reuniu-se e votou acolhendo o relatório bastante denso do deputado Marcos Rogério pela punição maior, ou seja, a cassação. Então, espero receber aquilo que trazido estará no recurso do presidente afastado, como também esperemos o relatório apresentar-se pelo deputado Ronaldo Fonseca. Agora, indiscutivelmente, sem querer me antecipar, até em razão da minha própria posição, indiscutivelmente a situação do presidente Eduardo Cunha é extremamente delicada, e se tornou ainda mais delicado porque ainda havia algumas expectativas por parte dele próprio, natural, e por parte daqueles que eu não gosto muito de assim designar, mas chama-se aquele grupo de frente, ou seja, aqueles companheiros do presidente que arrostaram-se na defesa do presidente no Conselho de Ética e na própria casa. Havia uma expectativa de que o Conselho, até rumorosamente, as dúvidas que pairavam em torno do voto da deputada Tia Heron, e depois também o próprio posicionamento de um outro parlamentar do estado do Pará, que era contabilizado como apoiador da linha de defesa do presidente Eduardo Cunha, que terminou votando pela cassação. Então, eu penso que em linhas gerais a situação do presidente é extremamente delicada, e só um fato novo que eu não identifico nesse horizonte para modificar tanto na CCJ como também no próprio plenário da casa. Mas o senhor não tem ainda juízo de valor para o seu voto? Eu desejo fazer, porque da mesma forma como eu assim me posicionei com os cuidados devidos em relação ao voto pela admissibilidade da instrução que haveria de ser, como de fato está existindo no Senado Federal, eu não quero fazê-lo, porque daqui a pouco você vai dizer, não, você já tem um juízo sem conhecer o recurso. Aí daqui se dirá, mas dizendo como é que você, com formação jurídica, já se expõe sem sequer dar-se na condição de julgador a conhecer as razões da defesa e da acusação. Então, eu não vou nas paixões, sabe, Caldeira, eu não vou por razões outras, senão com os comedimentos que o comportamento de um magistrado deve ter. Então, na hora que o recurso do presidente chegar às mãos na CCJ, claro, não discutiremos mais o mérito. A discussão se dará apenas em alguns apontamentos, caso em havendo razões para esses apontamentos, os argumentos em relação a como se deu o processo no Conselho de Ética. Não se discutirá, repito, a CCJ não vai absolutamente questionar. E o senhor viu algum atropelo no Conselho de Ética? Aí é onde eu estou quase a dizer qual seria o meu posicionamento. Eu não vi nada. Não pude acompanhar, ou seja, paralelamente, concomitantemente ao que o Conselho de Ética, em alguns momentos, as sessões, elas eram acompanhadas por nós, mas nós tínhamos as obrigações na CCJ, tínhamos as próprias
outras comissões quando não estávamos em plenário, então não posso te dizer que acompanhei na integralidade tudo que transcorreu no Conselho de Ética, mas não soube qualquer fato que pudesse ter sido levantado a mostrar algum vício processual. Certo. Não vi. Claro que não posso aqui me antecipar, certo, mas não vi. Só mais uma questão que eu quero passar para os companheiros e passar para assuntos mais nossos aqui da Paraíba e de Campina Grande. O senhor acha, diante desse quadro que vive o Brasil tem hoje 2 presidentes da República, um afastado e um interino, tem 2 presidentes da Câmara, um afastado e um interino, e o presidente... 3, porque com todo respeito ao presidente interino da Casa, vice-presidente Valdir Maranhão, ele não exerce a presidência. Ou seja, mas viaja, chegou a uma situação... Mas viaja com o presidente, né? Não, eu estou apenas dizendo que são 3. Você tem na Câmara o presidente afastado, fato, 3. O vice-presidente que não consegue presidir uma sessão, por força, inclusive, de tudo aquilo que ocorreu logo em seguida ao processo do dia 17 de maio. E hoje nós temos as deliberações sendo tocadas e conduzidas à frente da mesa o segundo vice-presidente, apenas para ilustrar um pouco essa atipicidade no cenário atual que nós nos encontramos. Pois bem, diante dessa atipicidade que o senhor aponta com toda a razão, o senhor não acha estranho, quer dizer, o senhor acha estranho, aí a interrogação, que o presidente da República interino receba de noite, no domingo à noite, parece que foi domingo à noite, para uma audiência no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do presidente interino, o presidente afastado da Câmara, sem estar na agenda e sem constar na agenda do presidente? Eu penso que, se você me perguntar se politicamente foi o momento mais apropriado, eu diria de bate-pronto. Claro que não vou ser perguntado por qualquer um dos que integram o grupo mais próximo ao presidente, mas penso que estrategicamente, politicamente, foi um erro. Deu-se condições para que houvesse explorações de todos os tipos, como as que nós temos sabido, ouvido e lido desde ontem e hoje, principalmente. Eu não me permitiria. Não é que nada que possa ser conversado com um presidente não seja passível de conhecimento público, mas o momento está tão carregado de interrogações, de tantas dúvidas, em especial sobre os ombros do presidente afastado Eduardo Cunha, que o presidente Michel Temer poderia dizer, olha, vamos esperar um momento, porque qualquer encontro é motivo, mesmo não sendo discutido nada que não seja passível de ser conhecido publicamente, tudo gera dúvidas. Tudo gera dúvidas. As dúvidas que você próprio, Caldeira, com toda razão, jornalisticamente está a expor, são as dúvidas que todos nós, sem querermos aqui explorarmos o episódio, podemos fazer. Eu não me reuniria. Aí você vai dizer, mas Veneziano, seria no momento mais agudo, difícil, não seria um gesto do presidente de tentar mostrar-se parceiro e companheiro do presidente Eduardo Cunha? Vejo por esse lado, sob o ponto de vista partidário, não estou discutindo, mas o instante, o momento, ou até mesmo se pudesse ser publicamente, para não restar dúvida alguma. Até hoje ainda se põe dúvida sobre o encontro do presidente Ricardo Lewandowski com a presidente Dilma Rousseff, não é verdade? Em Portugal. Se diz até hoje que a visita do presidente Ricardo Lewandowski se deu por outras razões. E aí quem deseja explorar isso, continua a explorar. No meu caso, não. Eu acredito que ele foi tratar sobre o projeto que estava para ser apreciado no Congresso do reajuste da magistratura, do judiciário. Mas enfim, qualquer fato hoje no Brasil é motivo de dúvidas. Eu, se fosse a assessoria do presidente, não teria me permitido. Muito bem, eu quero registrar aqui a audiência do Paulo Feitosa no bairro das Malvinas, em Campina Grande. Grande abraço, Paulinho. Lembrar que... E o Carlos do bairro Zé Pinheiro pergunta a Veneziano, se eleito prefeito de Campina Grande, o que fazer para a cidade que já está abandonada? Segundo o Carlos do Zé Pinheiro. Lembrar, deputado, que eles estão ouvindo o Fala Paraíba através da Campina FM 93.1 FM. Abraçar a toda Campina Grande mais uma vez, através dessa emissora genuinamente campinense, a nossa Campina FM 93.1. Abraçar a cidade, o bairro Cidade das Malvinas, quando
se faz sintonizar e representa-se aqui pelo nosso amigo que ligou para nós, e dizer a Carlos que é esse o sentimento. Efetivamente, Stefano, Caldeira, se vocês me perguntarem, se Campina me perguntar, como tem me perguntado e como nós haveremos nos debates a partir da próxima semana, quando as limitações legais estarão sendo impostas a todos os postulantes, essencialmente o desejo de poder voltar a administrar é um desejo de retribuir àqueles que têm nos chamado. Eu já fiz o histórico aqui na última ou na penúltima vez que os visitei, mostrando que, na verdade, houve essa convocação de companheiros de partidos, os mais diversos, entre os quais aqueles que estiveram firmando ao lado do governador Ricardo Coutinho. Depois, naturalmente, nós entendemos o PSB com a sua candidatura. Mas o que a gente sente em Campina, e aí não sou eu que estou a dizer pela condição de pré-candidato, Petrônio, é aquilo que as pessoas reportam-se dia a dia, é a falta de algo diferente. Campina Grande se ressente de uma administração que busque fazer, que faça o reencontro dela com novas expectativas, com novas esperanças de uma cidade que permanentemente respirava ações administrativas em todos os seus quadrantes. Hoje nós temos um desmantelamento da estrutura de serviços públicos, não sou eu que falo, qualquer um pode vir aqui, e quando eu digo qualquer um que esteja imparcialmente posicionado como observador em Campina Grande, situemos a realidade dos serviços públicos prestados na área de saúde. Nós temos um caso absurdo, a UPA Porte 2, que poderia ser um equipamento como tem sido a UPA Porte 3, inaugurada por nós e que foi tão combatida pelo atual prefeito, a UPA Porte 2, que nós iniciamos, Caldeira. Aí é um mau exemplo de gestão pública. Com dinheiro em caixa, o prefeito ainda não a concluiu sob a justificativa que é muito caro fazer os investimentos para ter um equipamento que poderia servir a bairros, entre os quais a próprio bairro Cidade das Eu não entendi, deputado. O dinheiro existe. Não existe. Existe. Existiu. Deixado por nós. Foi de emenda parlamentar? Não. Foi uma parceria do governo federal com a prefeitura. Ok, então esse dinheiro é carimbado, não pode ser para outra coisa. Não pode. Ele já era para ter inaugurado. E por que não? Porque ele diz que os serviços, a logística, a manutenção de um equipamento como a UPA Porte 2 tem um custo que ele não consegue suportar. Ele não quer arcar. Mas aí é onde está. Onde você faz a diferença entre modelos administrativos. É como o próprio prefeito, que ao invés de investir no programa de saúde, no programa Fome Zero, que gerava 7.000 refeições por dia, através de 9 cozinhas comunitárias e 2 restaurantes populares, entre os quais o do Distrito dos Mecânicos, uma estrutura que nós construímos também em parceria com o governo federal, da ordem de 800, 900 mil reais, o prefeito diz, não, eu não vou colocar dinheiro da prefeitura para dar condições a 7.000 pessoas que pagavam R$1. Eu fazia isso, mesmo sabendo que tem um custo natural, ninguém pode esconder. Você tinha uma parcela que era transferida pelo governo federal, mas quem subsidiava a maior parte era a prefeitura, porque é óbvio, Fernando, que você não tem um prato de boa alimentação ao custo de R$1, correto? Você vai ter ao custo de 5, 7, 8 reais, enfim, ou mais. E aí você tinha toda uma estrutura que garantia a qualidade. Você tinha profissionais, você tinha que fazer a compra de todos os insumos. A prefeitura gastava em média por prato cerca de 4 a 5 reais. Nós subsidiávamos, era uma opção. Como foi uma opção nossa ampliarmos de 34 para 94 equipes do Programa de Saúde da Família. Isso é uma questão de opção de gestão, opção de governo. Se eu tivesse que fazer entre esta ou outro investimento na área de saúde, eu faria na área de saúde. Então tá lá, a UPA Porte 2, que poderia beneficiar o Presidente Médici, o bairro das Movinas, Dinamérica, o Rocha Central, fechado, o Cruzeiro, fechado, porque o prefeito diz, não, eu não tenho condições de fazer esses investimentos. E outros tantos episódios que mostram a necessidade da gente trazer de volta esse debate. O que nós pretendemos na condição de candidato é fazer com que Campina volte a respirar diferentemente do que nós estamos vendo numa apatia. Alguém disse, e eu concordo, a administração insossa, não, a administração sem sal. É uma administração que se... Pois não. Porque o senhor está dizendo que o prefeito diz, ou teria dito, que não tem condições da UPA 2 lá. Ok. Eu li outro dia, não sei também se é verdade,
que a prefeitura gastou 7 milhões para fazer o São João. E tem 7 milhões para o São João e não tem dinheiro para uma UPA. Eu não vou nem fazer o paralelo com o São João, porque os investimentos de um evento tão nosso como é o São João de Campina Grande, quando eu digo nosso, da Paraíba, do Nordeste. Emenda para o São João de Campina? Coloquei emenda no ano passado de R$200 mil e ele perdeu esses recursos. Esse ano, através de acessos nossos ao Ministério do Turismo, nós também reivindicamos. Nós perdemos de emendas em 2013 R$700 mil que o prefeito perdeu, e no ano passado R$200 mil, porque também o prefeito perdeu. Perde a prefeitura e perde o parlamentar, porque deixa de colocar para outros fins, quando, na verdade, se mostra a completa incompetência ou o completo descaso em relação a esses recursos que poderiam ajudar. Então, Caldeira, os investimentos que são feitos no São João de Campina Grande, eu estou colocando e faço um corte ao tempo em que nós administrávamos. Você tem uma volta, ou seja, um retorno através de outras situações. Então você movimenta recursos na cidade, você tem um investimento, mas nós deixamos... O evento ele era quase autofinanciável. Por quê? Porque nós trabalhávamos, como também os demais eventos da grade turística de Campina, com a antecedência que todo planejamento para eventos dessa natureza exige. Então, terminado o São João, uma semana depois, a nossa equipe já estava prospectando recursos. Se você for observar, ontem eu fazia uma análise... Para o outro que vem. E era assim para o São João, e era assim para o encontro da nova consciência, da consciência cristã no período de carnaval, toda a grade turística. Observe quantos patrocinadores nós temos esse ano. Observe. Faça uma avaliação. Pouquíssimos. O que confirma o que eu estou dizendo da notícia, que a prefeitura investiu para alguns, gastou para outros 7 milhões. Não é meio que contraditório gastar 7 milhões numa festa? Não seria. Por mais meritória que ela seja, e não ter uma UPA para atender o povo? E ela é muito meritória. E não seria tanto se você tivesse uma administração que tivesse a capacidade de prospectar e de conseguir os recursos para não exigir dos cofres públicos um aporte maior. E era esse o esforço que eu fazia, tanto em Campina Grande como através de Vitalzinho em Brasília, através de outros parceiros, para conseguir o maior número de colaboradores. Eu fiquei assombrado, sem exagero algum. Se você passar na entrada de Campina, nem tanto, porque nem a ornamentação na Vila Cabral de Santa Terezinha, na subida, tem. A fogueira foi posta ontem na entrada e foi concluída no Parque do Povo há uma semana. Né? Hoje você tem no açude novo, quem foi bem menor. Se você for passar pelo açude velho, você vai encontrar uma ornamentação muito mais parecida com a ornamentação natalina do que com a ornamentação junina. Se eu estiver falando, quem foi a Campina há de dizer ou não se eu estou exagerando. Então, excluamos o São João e vamos fazer uma análise que é muito mais grave, porque o São João merece os investimentos. O que eu quero dizer é que você tem uma UPA Porte 2 pronta para ser entregue, com recursos que nós deixamos, e o prefeito prefere, nesses 6 meses, fazer um verdadeiro carnaval de contratações de prestadores de serviços, sem justificar. Vá ao site do Tribunal de Contas do Estado e observe. Isso que eu estou dizendo remete-nos, por exemplo, à Secretaria de Saúde, que nas 2 primeiras contas analisadas, 2013 e 2014, já houve a rejeição de ambas. Por quê? Porque houve, entre outros fatos detectados, o abuso na contratação de prestadores. Então são esses paradoxos que você tem toda a razão, Caldeira. Enquanto você tem na área de saúde um equipamento que poderia estar servindo a muitos, enquanto você tem médicos reclamando que para marcar consultas especializadas são 2 anos praticamente, para você ter exames laboratoriais de 40 a 60 dias, profissionais que reclamam a ausência desde a água de beber aos materiais que naturalmente são exigíveis ao dia a dia, a logística do trabalho. Semana retrasada, não sei se os senhores tomaram conhecimento, o Ministério da Saúde foi e suspendeu o repasse de 11 equipes do Programa de Saúde da Família por erros crassos da administração, erros burocráticos. 11 equipes do PSF deixaram de receber a parte relativa à transferência do Ministério da Saúde. Então, nós precisamos resgatar... Não vai aprender ainda não? Deve estar 3 anos? Teria sim. E são erros que eu repito, crassos. Você tem uma administração que é calcada na mídia,
se você for a Campina Grande, é tomada de mídia por parte da Secretaria de Comunicação, assumindo obras que, repito, não são obras absolutamente de autoria intelectual e material suas, como é o caso da obra do Complexo Aloysio Campos, obra do governo federal, e diga-se, nem menção, e seria justo que fizesse ao ministro Aguinaldo Ribeiro, que foi à época ministro das cidades e conseguiu viabilizar. E por cima, sem sequer mencionar essa obra que é do governo federal, da presidenta Dilma, a promessa de entregar 1.000 unidades até o mês de maio, nós não vimos uma única entregue. Aí você vai, tem lá um filme mostrando o Argemiro de Figueiredo. Eu fico abismado com esse tipo de coisas. Ou seja, uma obra que nós deixamos 30%, 40% realizada. No dia 28 de dezembro, já disse isso aqui, mas por mais que eu repita, ele continua a assumir para si. Deixamos 17 milhões e 200 mil reais para a conclusão dessa obra da Argemiro de Figueiredo. Ele não tem nenhuma cerimônia de ir para lá fazer o filme e dizer a Prefeitura de Campinas está entregando. Como não teve nenhuma cerimônia. Se você for para o Parque do Povo, e eu já fui 3 ou 4 vezes, Petrônio é assíduo festeiro. Mas efetivamente, né? Não é a Prefeitura que está entregando? Querido, a Prefeitura entrega a obra, só não pode dizer que foi uma obra que foi conseguida por ela, cujos recursos foram conseguidos por esta gestão. Certo? Entregou a obra. Agora, você chegar como prefeito e dizer, olha, quem conseguiu os recursos dessa obra fui eu, aí eu penso que é um desrespeito. Tem feito em relação a Luiz do Campo. Não tem reconhecido o trabalho de Vossa Excelência como deputado. Não precisa, não foi nem como deputado, foi como prefeito. Não precisa dizer meu nome, não. Só não assuma o que é de iniciativa de outros. Não custava nada mencionar o ministro Aguinaldo Ribeiro em relação ao Complexo Aloysio Campos, mencionar a presidenta Dilma e o governo federal. Não custaria nada mencionar, por exemplo, obras que foram deixadas na UPA Porte 2, recursos que foram deixados na UPA Porte 2, não precisa dizer veneziano, não. Agora, assumir para si, isso se chama o quê? Abusar e usurpar daquilo que não foi trazido por iniciativa própria. Na falta do que mostrar, você termina se agarrando. Enquanto isso, nós perdemos os recursos da Feira Central, nós perdemos os recursos do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. O prefeito coloca lá 250 ruas pavimentadas. Ontem, eu pessoalmente fui e registrei trechos. E aí eu vou citar, porque você mencionava que amigos das Malvinas, bairro Cidade das Malvinas, se comunicava contigo. Indo pela Floriano Peixoto, 200 metros antes do Hospital de Trauma, tem 3 placas que são maiores do que essa parede aqui do estúdio da Tabajara. Não estou exagerando. Placa tem lá. Pavimentação da rua tal. Eu disse, e essa rua Umburanas não já tinha sido asfaltada por nós? Aí fui. Você tem um bico de 8 metros de complementação, passando por um canteiro, e ele fez a interligação simplesmente de 8 metros com a Floriano Peixoto. Se for mais do que 8, 10 metros, eu peço desculpas publicamente a vocês aqui. Aí contabiliza-se. Aí você não contabilizaria 250, se contabilizaria 2.500 desta forma. Então é essa discussão que eu quero fazer, travar. Agora travar com educação, travar mostrando que Campina pode muito mais do que ter sido enganada durante uma gestão de 4 anos, que nada, se você apertar, se você assim torcer, você não terá uma referência no serviço público, as creches inacabadas. Eu falo aqui a Catingueira, eu posso falar o bairro do Cruzeiro, eu posso falar o conjunto João Paulo II, eu posso falar o distrito São José da Mata. Não exagero, não aumento, estou dizendo a realidade vivida por Campina, que vive sob um intenso bombardeio de uma mídia que é a mídia da Prefeitura Municipal. Deixa eu fazer alguns registros aqui. Acaba de ser publicado pelo governador no Twitter, como é estilo dele, o anúncio do pagamento do funcionalismo público estadual nessas próximas quinta e sextas-feiras. Sexta-feira. Mais de 230 milhões na economia ao lado da primeira metade do 13º já paga. Então, quinta e sexta-feira, dinheiro na conta para os servidores. Ventania na conta. Para os servidores estaduais. Eu quero registrar também que no próximo dia 1º, sexta-feira agora, a Câmara Municipal de Cajazeiras estará realizando uma sessão especial em homenagem aos 50 anos de fundação, existência e prestação de serviços da nossa querida Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. A propositura é do vereador radialista
Ivanildo Dunga. Parabéns aos companheiros da Alto Piranha. Ô, deputado, o senhor deve estar gastando muita sola de sapato lá em Campinas. Deve estar dando uns baixos. Agora, forrozeando também. Dançando forró também. Aliás, eu vi o senhor dançando com a senhora. Sim. E sua esposa e tal. O repórter disse: o que é que o senhor acha disso? Ele disse: maravilhoso. Sua esposa disse: maravilhoso. Não, mas não há problema. Como é que claro, tá? As conversas com a deputada Daniela Ribeiro cessaram ou ainda continuam conversando? Não, eu quero fazer o registro aqui, porque ainda não tinha tido essa oportunidade. Já disse, vocês devem de certo ter ouvido. São muito francos e os sentimentos nossos, comuns, a mim, ao deputado Enivaldo Ribeiro, com os quais tive eu a oportunidade de conversar pessoalmente. Sentimento que também extraí quando eu repassei isso para Vitalzinho, quando repassei para minha irmã, para minha mãe. Porque afinal de contas existem mais do que as relações políticas. Você é muito novo, aí só quem deve ter acompanhado, não por ser, mas um pouco experimentado, nosso Caldeira, há de lembrar de um histórico de relações políticas entre nós, entre nossa família e a família de Enivaldo. Mas antes disso existem relações consanguíneas. E ficou muito inconveniente. 12 anos, ficaram inconvenientes 12 anos de um distanciamento por força de desencontros entre nós. Vamos só relembrar, em 76 Enivaldo foi prefeito e teve uma colaboração, nós ajudamos, votamos. Em 82 Enivaldo votou no meu pai para prefeito de Campina, aquela disputa com Ronaldo. Em 88 Enivaldo era candidato a prefeito com Dalton Gadelha vice e nós votamos em Enivaldo. Em 92 Enivaldo era candidato a prefeito com o empresário José Lucas e nós votamos em Enivaldo. Em 96, exato, em 96 Enivaldo era candidato e Vitalzinho era o vice. Foi uma campanha muito bonita, inclusive nos bairros campinenses nós vencemos por mais de 2.500 votos e perdemos nos distritos. Perdemos nos distritos. Quando Boa Vista era distrito ainda. Não, Boa Vista já tinha se emancipado. Foi essencialmente Galante, principalmente Galante e São José da Mata, e graças a Deus com o passar do tempo nós passamos a ter uma inserção política eleitoral em ambos. Também fizemos por onde merecer esse carinho, tanto do distrito de São José da Mata, como de Galante, como de Catolé de Boa Vista. Pois bem, em 2000, Vitalzinho foi candidato a prefeito, Enivaldo prefeito, obviamente, houve um sufocar por força ainda da mal sucedida privatização da Celb, que ainda tem uma conta a ser paga por qualquer administrador, porque foi vendida a Celb por 120 milhões de reais, houve uma antecipação de 30 milhões, só houve o pagamento de 2 parcelas. Ainda há uma conta que hoje deve ter passando... Eu não entendi. A prefeitura vendeu. A prefeitura vendeu a Celb. Okay. Vendeu a Celb. Ok. Houve uma antecipação antes do leilão. Queria receber. Aí 30 milhões foram antecipados. Ok. E qual o problema? O problema é que desses 30 milhões antecipados só foram pagos 20 milhões. Pagos a ela, a prefeitura? Não, a ela, a prefeitura não, ao sistema Eletrobras. Porque depois o sistema Eletrobras repassou todo... Sim, aí depois ela não foi para leilão, ela não foi comprada pelo grupo Cataguases. Sim, ela não pagou o que recebeu antecipadamente. A primeira notificação que eu recebi em 2005, eu estava concedendo, inclusive, me lembro como se eu tomei um susto. Acho que no mês de janeiro, fevereiro, porque em janeiro é o período de recesso. Bate na porta da rádio Borborema, em Campina Grande, um oficial de justiça apresentando. Eu digo, rapaz, eu já sou prefeito mesmo, eu tenho que assinar aqui, dar recebida aqui. Quando eu fui, não estou exagerando, não. Falar no STJ. Claro que eu cumpri com a minha obrigação através da Procuradoria de defender os interesses da prefeitura. Deve ainda? À época, era uma parcela de 10 milhões. Você contabiliza aí de 2000, do ano 2000, quando houve a negociação de 90. Você imagina, eu estou apenas citando, aí, voltando para a parte política. Em 2000, campanha de sufocou, Cássio venceu no primeiro turno. Em 2004, houve o distanciamento. Selado esse distanciamento, porque a gente enfrentou o deputado Romulo Gouveia e a candidata a vice era a deputada, hoje deputada Daniela Ribeiro. Então foram 12 anos de distanciamento e nesse intercurso farpas de um lado e de outro, e eu sempre disse, Daniela disse, olha, nós não vamos aqui colocar em balança quem tem responsabilidade maior nesse processo. Vamos zerar, vamos aqui reatar esse contato e eu estou me sentindo muitíssimo bem. Se isso nos levará a uma composição política, não posso te dizer, nem eu nem ela, né? Nós temos até o dia 5 de agosto. Ela não tem pressa, o tempo a senhor dá razão. Seria muito bom. E os senhores terão um limite. Seria muito bom, mas se não houver, fato é que já
me foi suficiente. O fato de ter esse reatamento, como também das próprias palavras que eu ouvi dela e do deputado Anivaldo Ribeiro, é essa a impressão. Deputado, o período das convenções é qual o período? 20 a 5. De 20 a 5. 20 de, desculpa, eu disse 20 de julho, 20 de julho a 5 de agosto. Pois não. Mas o PT descartou candidatura própria lá em Campina? Não, exatamente, porque a família e a deputada, indiscutivelmente, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, quando eu digo a deputada, porque quem está mais presente em Campina, até por ter sido candidato a prefeita recentemente, existe um acervo, um espólio político-eleitoral constatável. O que há é o PP querendo Vené ou o indicado por ele para vice, e Vené querendo ou Daniela ou indicado pelo PP para vice. É o que há hoje. É verdade. Não é? Diga, Pedro. Hoje, não, só perguntar ao deputado veneziano se ele ouviu falar de algumas queixas com relação à briosa Guarda Municipal de Campina Muitas, Grande. Não são de hoje. Aqui, peraí, Daniela de Campina Grande, se eleito, veneziano vai reativar os serviços da Guarda Municipal. Pois é, estão desativados? Então, praticamente. Só existe, desculpe, Stefano, só para... É a Daniela de Campina Grande. A Guarda Municipal, lamentavelmente, só existe na formalidade. As condições de trabalho para os meninos, que eu trato assim, para os que fez, né? Fomos nós que fizemos, nós reativamos. Ela injustificadamente foi extinta em 1994, nós a reativamos. O processo permitiu-nos fazer uma parceria com o governo do estado através da Polícia Militar, com a Polícia Federal, enfim, houve uma formação de praticamente 70 agentes da Guarda Municipal, e mais do que isso, nós fomos além. Óbvio, nós sabemos que é precípua atividade e obrigação da Polícia Militar segurança. Mas nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos dizer, isso não é comigo. Toma, está na Constituição que é só com a Polícia Militar. Acabou-se isso. Inclusive a Constituição deveria, inclusive, ser retificada. Ou seja, nós precisamos ampliar a responsabilidade que passa por nós na individualidade, passa pelo gestor público municipal, estadual e federal. Mas trazendo para aquela experiência, foi muito bacana, importante, porque nós colocamos uma estrutura na Superintendência de Transporte Público de Campina Grande, da STTP, e lá havia visores, assim, um painel, aonde as principais ruas centrais de Campina, elas eram acompanhadas, nós monitoramos com 40 câmeras, que foram desativadas pela atual gestão. Foi um pleito, inclusive, da Associação Comercial, onde havia um integrante da Polícia Militar, havia um integrante da Guarda Municipal, um integrante do Corpo de Bombeiros. E da STTP, óbvio. Qualquer episódio registrado naquele núcleo central de Campina era motivo de ação imediata, fosse para a Polícia Militar, fosse para a Guarda Municipal, fosse para o Trânsito. Isso não mais existiu. Então nós estávamos expandindo a Guarda Municipal como estávamos expandindo o programa que era a Central de Monitoramento. Acabou. Nem no Parque do Povo, quem acompanhou até 2012 haverá de lembrar, na descida para o Parque do Povo tinha uma estrutura que era o de acompanhamento pela Polícia Militar, com câmeras espalhadas em todo o derredor do Parque do Povo. Quando qualquer episódio era registrado, você já tinha uma ação imediata. A Prefeitura disponibilizava isso e essa gestão não mais o fez. É por isso que eu te falei, Fernando, o ponto crucial para uma retomada administrativa é a de reatar, a de reconstruir, a de reconfigurar os serviços públicos em Campina. Hoje você não tem mais o Fome Zero, as cozinhas acabadas, o programa de saúde mental, pergunte aos profissionais da área para você ouvir onde é que estão as residências terapêuticas, os centros de especialidades odontológicas inexistem. Então não sou eu, repito sempre, não, veneziano, você está falando que você é candidato a prefeito? Não, eu estou fazendo uma análise comparativa, porque ao final, quem vai dar o veredito não sou eu, é o eleitor, que pode dizer, veneziano, você não está com a razão, eu vou votar novamente no modelo do PSDB. Bem, é de direito. Eu estou apenas alertando e vamos fazer essa comparação. O Louro do Bujari e família está lá no sítio Bujari, em Cuité, mandando um abraço a nós, escutando o programa. O Clodoaldo Pereira, que lhe pergunta, abro aspas, deputado, quero saber do deputado se ele está arrependido de ter votado
contra o impeachment da presidente Dilma. Na verdade, ele votou a favor, né? Não, eu não votei a favor do impeachment. Eu votei a favor da admissibilidade. Ou seja, quem julga não é a Câmara. Quem julgou não foi... Não, então pronto. Eu vou estou fazendo isso porque... dele. Claro. Eu sei o que ele quer dizer. É porque algumas das vezes... Se o senhor se arrependeu de mandar o processo prosseguir. Não, absolutamente. Eu não votei. Ou seja, eu tratei o assunto como um assunto deveria ser tratado. Eu não dei a minha exposição pirotecnia, com todo respeito a quem achou que aquele palanque fosse um palanque para uso em desformidade ao que o momento exigia, e eu disse em minhas palavras, alguns tentaram até dizer, levar jocosamente, disse, olha, o momento ele é tão paroxístico que há de se ter o equilíbrio para a sua análise. Quando se perguntava, veneziano, você vai votar assim ou assado? Eu digo, eu estou esperando que haja a apresentação dos fundamentos da defesa, como também os fundamentos do relatório apresentado pelo deputado Jovaí Arantes, do estado de Goiás. E quando o fiz de maneira equilibrada. Ou seja, para que se instrua. Ninguém condenou a presidente Dilma. A Câmara não condenou. A Câmara disse, como qualquer um de nós, como eu próprio, como ex-gestor, posso ter uma instrução processual e eu vou lá me defender. Hoje você não sabe se a presidenta Dilma vai ser condenada ou não. Mas o senhor entendeu com o seu que havia que precisava investigar. Claro, e natural. Isso não é condenação. Pois não. Ontem uma comissão de técnicos do Senado, né, de peritos, entregou lá, e o que eu leio aqui é que não tem pedaladas fiscais. Eles dizem que não há pedaladas. Ou seja, vai suscitar a ambas as correntes, aquela que defende o afastamento em definitivo da presidente Dilma, como aquela que defende o retorno da presidenta Dilma, elementos para esse debate até o mês de agosto. Por quê? Você tem duas acusações na denúncia que foi feita e aceita pelo então presidente da Câmara. Uma diz respeito às pedaladas e a outra diz respeito a créditos que foram feitos sem a autorização devida exigida do Congresso Nacional. E aí, a perícia que foi feita, aceita pelo ministro Ricardo Lewandowski, que a princípio a mesa não acatara, houve o recurso ao presidente dessa instrução, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo, não, nós vamos fazer a perícia. A perícia constatou, olha, pedaladas, não identificamos aqui a presença da presidenta Dilma dizendo, ou seja, não há o dolo, o elemento subjetivo de dizer faça as pedaladas. Em outras palavras, no outro elemento, no outro quesito, no outro ponto da acusação, da denúncia, a perícia feita diz que é inegável, incontestável que a presidenta Dilma teve participação, ou seja, nos créditos que foram, dos decretos que foram feitos sem a autorização devida do Congresso. Vai gerar esse debate que você já está, que nós estamos acompanhando aí. Deixa eu só registrar aqui que a Rebeca Nóbrega está nos ouvindo lá no centro de Campinas. Meus cumprimentos. Deputado, aqui em João Pessoa o PMDB está praticamente isolado. Fala-se em PSC numa composição. É o que eu vi. Nada mais do que isso. Em Campinas, como é que está o arco de alianças em torno do seu nome? Olha, Petrônio, tu sabes, todos nós sabemos que você ser candidato pela oposição, você vai enfrentar, e eu já senti isso na pele na eleição de 2014, quando tive que sair do páreo, quando tinha 14 pontos percentuais. Algumas pessoas nem lembram disso. A candidatura do PMDB à época tinha 14 pontos percentuais. Tinha instituto que inclusive dava mais do que 15%. E eu tive que pedir desculpas à presidência do PMDB e àqueles que nos acompanharam em diversos encontros que nós celebramos estado afora. Por quê? Porque não tive dos demais outros companheiros que seriam efetivamente grandes responsáveis para dar estrutura nos rincões da Paraíba esse apoio. Em face de quê? Alguns viam, não, o veneziano está na oposição, está sem instrumentos. Olhava para um lado, tinha o governador no Palácio da Redenção. Olhava para o outro lado e via o governador já eleito com a faixa de governador, que seria, na época, o governador Cássio. Não era assim que se via Cássio na época, né? Não, já está eleito, não há campanha, não há disputa. Eu vou ficar com o veneziano, que, eu não vou dizer os termos que popularmente se utilizam, mas veneziano na oposição não vai ter perspectivas, enfim, não acreditavam. Então fazer campanha de oposição tem sempre um tortuoso caminho a você trilhar.
Mas nós não temos razões para recear. Em Campina Grande, com a candidatura do PSDB, que é a candidatura que tem as estruturas, que pode fazer as contratações ao bel prazer, que pode fazer uso desmedido da imprensa e da comunicação ao bel prazer do atual prefeito, ele atrai, através desses instrumentos, alguns apoios. Do outro lado, com todo respeito, mas não desconheçamos, a candidatura do PSB também, por força de ser uma candidatura que tem o crivo do governo do Estado, atrai outros apoios. De um e de outro lado, sobram apoios, não é sobrar. Nós temos apoios importantes e qualificados. Poderíamos ter, se não houvesse a candidatura do PSB, um arranjo entre PMDB e PSB. Todos aqueles que estiveram em 2014 voltariam a se reunir. Mas trabalhando com a realidade que está apresentada, e nada contra ela, nós temos, pelo menos, é a perspectiva nossa, de 7 a 8 partidos. Óbvio, peço licença a você, a Caldeira e a Stefano, para não falar em nome dessas legendas, porque daqui a pouco um pode dizer, não, estou esperando, ainda não há nenhuma definição, mas o processo é esse, ou seja, você já tem razoavelmente um cenário onde encontramos e identificamos os apoiadores do atual prefeito, os apoiadores do presidente Adriano, os nossos apoiadores, tem a incógnita da candidatura ou não da deputada Daniela Ribeiro, tem a incógnita da candidatura própria ou do apoio ao PSB por parte do PT. Eu digo desta forma e não tenho razões para dizer desse sentimento, porque, obviamente, existiu... O Arthur Bolinha também é uma realidade. Sim, do empresário Arthur Bolinha pelo PPS, mas é suficiente. Eu lhe digo que é suficiente você formar com esse grupo de partidos, entre os quais o PTN, o PROS, que deverá estar conosco. Temos conversado muito abertamente com o senador Efraim e com as lideranças do Democratas, do PR, de Bruno, de Wellington Roberto, enfim... É suficiente para você fazer uma campanha. Primeiro, em relação a um grupo de candidatos à Câmara de Vereadores, 60 a 70 companheiros, para os quais haveremos de dar nosso apoio, nosso engajamento, como também naquilo que é fundamental, guia eleitoral. Afinal, eu não tenho outros instrumentos senão apresentar a Campina, reavivar a memória dos campinenses aquilo que foi Campina Grande durante 8 anos. Uma coisa é certa, conosco Campina não vai ficar adormecida, não vai ficar nesse torpor, nesse gosto insosso, sem sal absoluto que nós vemos hoje numa administração muitíssimo apequenada em razão também da própria incompetência. Chuchu. Campina.